Atos, capítulo 2. E ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos concordando no mesmo lugar. E de repente houve um ruído do céu, como de um vento forte e violento, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e se pôs sobre cada um deles. E eles foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes dava a discursarem. E havia judeus que estavam morando em Jerusalém, homens devotos, de toda a nação abaixo do céu. E acontecendo esta voz, ajuntou-se a multidão, e ela estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos estavam admirados, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Ora, estes que estão falando, não são todos eles galileus? E como nós ouvimos cada um deles em nossa própria língua, da qual nascemos? Partos, medos, elamitas, os habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e regiões da Líbia perto de Cirene, e romanos estrangeiros, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, os ouvimos em nossas próprias línguas eles falarem das grandezas de Deus. E todos estavam admirados e confusos, dizendo uns aos outros: O que isso quer dizer? E outros, ridicularizando, diziam: Eles estão cheios de vinho doce. Mas Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou sua voz, e lhes falou: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja isto conhecido, e ouvi minhas palavras, porque estes não estão bêbados, como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito por meio do profeta Joel: E será nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos rapazes terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também sobre meus servos e sobre minhas servas, naqueles dias eu derramarei do meu espírito, e profetizarão. E darei milagres acima no céu, e sinais abaixo na terra, sangue, fogo, e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e notório dia do Senhor. E será que todo aquele que chamar ao nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, ouvi estas palavras: Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, milagres e sinais, que Deus fez por meio dele no meio de vós, assim como vós mesmos também sabeis, sendo entregue pelo determinado conselho e conhecimento prévio de Deus, sendo tomando, pelas mãos de injustos o crucificastes e matastes, ao qual Deus ressuscitou, tendo soltado as dores da morte, porque não era possível ele ser retido por ela, porque Davi diz sobre ele: Eu sempre via ao Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração está contente, e minha língua se alegra, e até mesmo minha carne repousará em esperança. Pois tu não abandonarás minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a degradação. Tu tens me feito conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria com tua face. Homens irmãos, é lícito eu vos dizer abertamente sobre o patriarca Davi, que morreu, e foi sepultado, e a sepultura dele está conosco até o dia de hoje. Portanto, sendo ele profeta, e sabendo que Deus tinha lhe prometido com juramento que, da sua descendência segundo a carne, levantaria ao Cristo para se sentar no seu trono, vendo-o com antecedência, falou da ressurreição do Cristo, que a sua alma não foi abandonada no Sheol, nem a sua carne viu a degradação. A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado à direita de Deus, e recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora estáis vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas sim, ele diz: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba então com certeza toda a casa de Israel, que Deus o fez Senhor e Cristo a este Jesus, que vós crucificastes. E eles, ao ouvirem estas coisas, foram afligidos como que perfurados de coração, e disseram a Pedro, e aos outros apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E Pedro lhes disse: Arrependei-vos, e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós,
e para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras ele dava testemunho, e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que receberam a palavra dele de boa vontade foram batizados, e foram adicionados naquele dia quase 3.000 almas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E houve temor em toda a alma, e muitos milagres e sinais foram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. E eles vendiam suas propriedades e bens, e as repartiam com todos, conforme a necessidade que cada um tinha. E perseverando a cada dia em concordância no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e tendo graça, sendo do agrado de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que estavam sendo salvos.